salve galera, mais um vídeo aí do canal aí Valeco.tv, né? Passando aí, depois de toda euforia, depois de todo o nervosismo aí, né? Da estreia aí contra o Marrocos, fazer uma análise aqui rápida sobre como que foi o jogo, como que foi aí o pós-jogo, né? O jogo do Brasil ontem, né? O Brasil mostrando que nem diz a linguagem da grande mídia aí. O Brasil estava numa rotação abaixo, né, do Marrocos, né, um time muito espaçado. O time do Brasil ontem não conseguia marcar ninguém, né, time que entrou com Casemiro, Bruno Guimarães no meio campo ali, fazendo ali aquela frente da zaga, né, a zaga que entrou foi Marquinhos, Gabriel Magalhães e Ibañez e Danilo Santos, né, os laterais. O Brasil que no primeiro tempo não conseguiu marcar ninguém, né? Teve uma jogada do Marrocos que tinham 4 ou 5 caras, um do lado do outro, na entrada da área, que os caras foram tocando bola um do lado do outro. Sorte que os caras não finalizaram com qualidade, porque se finaliza ali as oportunidades que eles tiveram, eles iam complicar o jogo pro Brasil, porque o Brasil, apesar de ter Vinícius Júnior, né, atualmente aí um dos melhores do mundo aí na posição, né, jogando no Real Madrid, o Brasil teve pouco poder de ataque, né? O Rafinha muito mal, Rafinha ontem para mim um dos piores em campo, Igor Thiago sem condições, né? É incrível como que o Ancelotti não colocou o Endrick para jogar, não que o Endrick seja a salvação, mas pela vontade, pela entrega que o Endrick tem, ele provavelmente faria mais do que o Igor Thiago fez. Teve um lançamento, um cruzamento que a bola passou na frente do Igor Thiago, que um centroavante de verdade não perde aquele gol. Mas vamos lá. A zaga do Brasil, bem bagunçada, apesar dos dois serem jogadores aí que disputaram agora a final da Champions, né? Marquinhos pelo PSG e o Magalhães pelo Arsenal. Bem desorganizada a zaga, o gol do Marrocos. Tem 3 jogadores do Brasil e se eu não me engano é o Brahim Dias que ele tá no meio no círculo e ele consegue fazer essa bola passar ali pelos 3 caras que estão marcando ele e mais ainda achar um passe no meio da zaga, que a zaga ali tava bem bagunçada. Não sei se na hora cada um entendeu que ia ter um lançamento do outro lado, o Magalhães sai para um lado, o Marquinhos sai pro outro, com aquele buraco no meio da zaga, que aquilo ali não acontece nem em time que não treina, né? Aquilo ali ainda mais jogadores do nível do Marquinhos e do Magalhães. Mas o destaque principal, né, um destaque negativo para mim da seleção ontem foi o Casemiro. Casemiro ontem, sem condições nenhuma, e para pouco entendedor, né, pingo aí, o recado já foi dado. O recado foi dado, a substituição dele no intervalo do jogo já foi um recado para ele. O Fabinho, que entrou no lugar dele, entrou muito bem. Não que foi um super jogador, mas fez mais do que o Casemiro. Conseguiu roubar umas bolas, deu ali um pouco de dinâmica ali na frente da área e conseguiu jogar. Bruno Guimarães também abaixo demais, mas o Casemiro foi um cara que ele deixou muito espaço porque ele não consegue marcar. E aí ele domina aquela bola, sempre domina aquela bola, quando ele vai virar para dar o passe, falta a perna e ele entrega aquela bola para o adversário sai de frente, criando ali um contra-ataque. Então o Casemiro, se ele é um cara esperto, ele já entendeu o recado, né? Acredito que pro jogo com o Haiti já não vem o Casemiro, acho que já vai vir com o Fabinho, o Casemiro vai ficar fora, apesar de toda experiência, né, que ele entrega, né, que ele tem, né, um jogador que, sei lá de quantas Champions, 3 ou 4 ou 5 no Real Madrid, mas que ontem não apresentou nada, muito mal tecnicamente, não que o Brasil tenha feito um jogo, alguém tenha sido bom tecnicamente, mas o Casemiro para mim, o Casemiro e Rafinha foram dos piores em campo. O Rafinha tá com uma falta de vontade, que o Rafinha devia ir pro banco e não entrar mais no jogo da seleção. Devia ir banco e não entrar mais. Porque um jogador que, do nível dele, Barcelona, que, cara, fez uma temporada até que de razoável para boa no Barcelona, não pode entregar tão pouco igual ele entregou no jogo contra o Marrocos, né? O Brasil, que se pegar uma seleção que colocar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de correria, vai complicar. O Brasil não vai conseguir criar nada no jogo. Mas o principal problema ontem foi o buraco no meio do campo. Para mim,
o Casemiro muito mal, o Bruno Guimarães bem abaixo e o Rafinha sem condições. Aí teve as substituições, né? Entrou Danilo, também não fez muita coisa. Entrou no ataque, entrou Matheus Cunha. Matheus Cunha que é uma incógnita, porque nossa, ninguém sabe qual é a posição do Matheus Cunha. Matheus Cunha veio o ciclo inteiro jogando de falso 9. Aí ontem ele entrou e quem foi fazer falso 9 foi o Rafinha. Então o Ancelotti tá... Tudo que ele fez durante o ciclo, ele praticamente não usou ontem, né? Então, jogo contra o Haiti, eu assisti um pedaço do jogo com Haiti e Escócia. Não tem mais aquela loucura daqueles times que antigamente era bem fraco. O Haiti nunca foi um time de razoável, mas não tem mais aquela loucura toda. A Escócia também, pelo jogo, não é um time também de loucura de... Se o Brasil não se impor, não vai conseguir ganhar o jogo, porque os caras provavelmente vão entrar e vão estacionar o ônibus da delegação lá na frente da área lá, e o Brasil vai ficar tocando bola de um lado pro outro, com o Vinícius Júnior tentando fazer alguma coisa, que o Vinícius Júnior também só fez um gol, e depois ele só tropeçou na bola. Aí fica difícil de ter uma criação, né? Mas ontem ainda teve um pouco mais de movimentação, porque na hora que o Fabinho ele entra, ele consegue pegar essa bola, né, na zaga ali e fazer um pouco o jogo sair, coisa que o Casemiro e o Bruno Guimarães não estavam conseguindo fazer. Mas para mim ontem faltou a presença do Endrick, né, porque um moleque que tem uma vontade fora do normal, ele ia comer grama ontem, carrinho, ele ia até lá atrás do gol. Mas ontem faltou um pouco dele. O Luiz Henrique também, que entrou mais acanhado ali. Mas o principal erro ontem do Brasil foi o buraco no meio do campo. Então espero que o Ancelotti aí, no próximo jogo aí, já mude esse esquema, né, para dar uma confiança. Apesar que se o Brasil entra ontem com esse time ruim que tá o Brasil, ele faz 3-4 no Marrocos, já ia iludir todo mundo, já ia enganar geral, né? Mas vamos ver, contra o Haiti aí, que é um time bem mais fraco que o Marrocos. Vamos ver o que o Brasil consegue. Detalhe, camisa 6 do Marrocos ontem dominou o jogo. Pelo que eu vi, é um moleque de 18 anos. Moleque novo, 18 anos, ele acabou com o jogo. Ele dominou todas as bolas, a velocidade. Ele dominou, apesar que o meio campo do Brasil ontem não marcou ninguém. Então ele aproveitou disso aí, dos espaços, e o meio do campo ontem foi ele que dominou. Ele pegava a bola lá na área do Marrocos, e ele vinha construindo, recebia, fazia 1-2, e não tinha ninguém para dar uma chegada. Casemiro chegando todas atrasado. Eu falei uns tempos atrás aí num post, foi num vídeo, que o Casemiro, a probabilidade dele ser suspenso é gigantesca, porque ele não consegue, ele só chega atrasado. Todo o bote dele é atrasado. E ontem eu vi alguma página que postou hoje alguns lances da seleção brasileira e analisando o posicionamento do Casemiro. Tem umas 3 jogadas que a bola vai na frente, quando volta, cara, que ele volta trotando, como se tivesse ganhando de 5-0. Ele volta num trote, ele demora muito para chegar perto da área do Brasil, para ajudar a defender ali. Então, assim, talento, e assim, né, para dar umas entrevistas ali, ele é muito bom para dar entrevista, apesar que a entrevista dele é chata pra caramba, mas ele para dar entrevista, para dar aquele ar de superioridade, como se ele fosse um cara fora de série, um craque demais, né? Isso aí ele é bom, mas não tá dando não. Eu acho que acho que a fase do Casemiro, né? A era do Casemiro na seleção já foi faz tempo, e espero que o Ancelotti tenha entendido isso aí ontem. Então é isso. Sexta-feira, Brasil e Haiti. Sexta-feira. Vamos ver como que vem esse time do Brasil aí. Torcer pro Brasil ter um jogo um pouco mais fácil aí e organizando a casa. Curte, compartilha, né? Segue a gente lá no canal, segue a gente lá no Instagram, valeco.tv. Tamo junto!